Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula é em Geografia. Estamos de volta para dar continuidade à nossa aula sobre regras de convívio. Vocês lembram das regras de convívio? Para que servem essas regras? As regras de convívio servem para tornar a nossa convivência mais harmoniosa, mais respeitosa, usando as palavras certinha, não desagradando o nosso próximo. E essas regras de convívio, elas começam lá na nossa casa, mesmo antes de chegar na escola. Essas regras, elas devem ser utilizadas com a nossa família, quando sair nas ruas, com os amigos do bairro ou em qualquer outro lugar de convívio que você vá. Existem vários lugares de convívio. A nossa casa é um deles. Mas não é só na nossa casa que nós devemos seguir as regrinhas de bom convívio. Nós devemos seguir essas regras também na nossa escola. Vamos, aproxime aí na sua tela e observe aqui o nosso quadro. O convívio na escola. Na escola é muito importante você utilizar as palavras mágicas, aquelas que nós já conhecemos, que é o obrigado, por favor, com licença, bom dia, boa tarde. Essas palavras são muito importantes para a nossa vida. Toda criança tem direito a estudar, a escola. Esse é um direito garantido pela Constituição, que é uma lei que garante que todas as crianças devem estudar. E para estudar, nós precisamos seguir algumas que são muito importantes. Na escola, dentro da sala de aula, na escola nós convivemos com os professores, nossos colegas da sala, tem também a diretora, tem o porteiro e muitos outros funcionários. E nós devemos obedecer essas regrinhas, sendo sempre educado com todas essas pessoas. Na sala de aula, é importante que você respeite a professora, respeite os seus colegas da sala. Vamos observar essa imagem. Essa sala de aula parece com a sua? Lá na sala de aula, as regrinhas devem ser seguidas bem direitinho. Já pensou se na sala de aula todas as crianças falassem ao mesmo tempo? Como a gente ia ouvir? Como você ia ouvir a fala da professora? Ou a explicação? Ou mesmo a fala de um colega? E já pensou se todos os alunos também não sentassem, ficassem todos andando pela sala, correndo, como seria? Seria uma mesmo. Então é importante seguir essas regrinhas na sala de aula, sendo comportado, esperando a sua vez de falar, ficar sempre no seu lugar sentado. Na sala de aula, quando você quiser falar, o que você deve fazer? Você sabe? É importante que você levante a mão toda vez que quiser falar. Assim, a professora vai poder dar atenção a você e seus colegas também vão ouvir com bastante atenção o que você vai falar. E se de repente acontecer igual aqui a nossa imagem, mais de uma criança levantar a mão para falar, o que você vai fazer? Você deve esperar a sua vez. Muito bem, você deve esperar a sua vez para poder falar. Afinal, se o seu colega também levantou a mão, você pode ser gentil e educado com ele, deixando ele falar. Ou seu colega também pode deixar você falar primeiro. De repente, a dúvida do seu colega também pode ser a sua. É importante que na sala de aula você fique sempre sentado na sua cadeira, que você só levante quando necessário. Também é muito importante que você faça todas as suas atividades.
não pedir para o colega fazer as suas atividades. Claro que você pode até pedir ajuda para o seu colega lhe dar uma ajuda, ou você pode chamar a professora, mas é importante que você faça todas as suas atividades. Assim você vai aprender todos os conteúdos da aula e vai ficar muito inteligente. Na sala de aula, é importante ouvir com bastante atenção a fala da professora, a explicação, se for o momento de leitura, uma roda de leitura. E sempre que você precisar falar, você vai fazer igual aqui a nossa imagem, levantar a mão para falar. Assim, todos vão ver que você está ali com a mão levantada e vão poder lhe dar atenção e ouvir tudo o que você tem a falar. As regras de bom convívio também são muito importantes na hora do recreio. É importante obedecer a fila para pegar o lanche. É importante que você procure um lugar bem agradável para sentar e faça sua refeição no conforto. Afinal, se você ficar em pé com o seu lanche pode cair no chão, você pode se sujar. Essas regrinhas também valem na hora da educação física ou na hora das brincadeiras, que é a hora do recreio, ou a uma hora que a professora vai fazer uma brincadeira com você fora da sala de aula. Devemos obedecer essas regrinhas, sendo educado com nossos colegas, sendo gentis. Tem escola que não tem tantos espaços, o espaço é pequeno. Mesmo assim, o que você deve fazer? Você deve obedecer as regrinhas da mesma forma, evitar correr, fazer brincadeiras que não exigem muita correria para não se machucar. Vamos observar essa imagem. Você acha essa atitude correta? Dois colegas estão aqui disputando um livro. Muito bem, essa imagem não é correta. Aliás, essa ação não é correta, né? Devemos ser gentis com os nossos colegas. Sempre que precisar pedir alguma coisa dos nossos amigos, devemos pedir permissão. Vamos observar essa próxima imagem. Se não houvesse regras, a sala de aula seria mais ou menos assim. Cada criança ia se comportar da forma que achasse melhor, então poderia sentar em qualquer lugar. E isso não seria uma regra de boa convivência. Se na sala de aula cada criança se comportasse da sua maneira, fizesse as brincadeiras na hora da aula ou fosse estudar outro conteúdo que a professora não está ensinando, seria uma desordem, não é mesmo? E isso não é regra de bom convívio. Muito bem. Mas será que essas regras de bom convívio é só para a escola? Não, não é só para a escola. Lembra o que eu falei para vocês no início? Essas regras de bom convívio devem ser utilizadas a todo momento, em qualquer lugar que você vá. Nós devemos respeitar os nossos amigos, respeitar todos que estão à nossa volta. Lembram que eu falei isso com vocês? Independente dos nossos amigos estarem perto, ou estarem longe, ou estarem na escola, não importa. O importante é que você possa respeitá-los. Essas regras também servem para filas. Aqui nessa imagem estão na fila no banco, né? Estão em fila. Mas essa fila também deve ser obedecida na hora do lanche, ou no posto de saúde, ou em qualquer outro espaço que você vá e tenha fila. Você deve ocupar o seu lugar na fila. Você não deve avançar a vez na fila. Essa não é uma regra de boa convivência.
Essas regrinhas também servem para o trânsito. No trânsito existem várias regras. Existem as regras de trânsito para os automóveis, que são os carros, os ônibus. Existem também as regras para os pedestres. Pedestre deve sempre fazer a travessia utilizando a faixa de pedestre. Mas e se não tiver a faixa de pedestre? Aí, se não tiver, procurar um lugar que possa fazer essa travessia com bastante segurança. Essas regras de bom convívio também servem para serem utilizadas dentro do ônibus, o coletivo público. Dentro do ônibus, o que acontece? Sempre tem as cadeiras que são reservadas a pessoas com mais idade, aos gestantes, a idosos, a pessoas com crianças de colo ou deficientes. Geralmente, as pessoas não obedecem essa regra, sentam nas cadeiras que são prioritárias para este tipo de pessoas. Igual tem aqui na nossa imagem. Tem um rapaz sentado, ocupando as 2 vagas na poltrona. Enquanto isso, tem pessoas que deveriam estar ocupando esse lugar, mas não estão. Então, essa regra deve ser seguida. Devemos ceder o lugar, mesmo que não seja um lugar, prioritário, mas se tem ali uma pessoa com mais idade que você pode ceder o lugar para esta pessoa sentar. Pessoas idosas. As pessoas idosas, ela têm mais prioridade que nós. Afinal, elas já viveram bastante tempo, Bastante antes de você. Então, é importante que você fique atento e sempre dê prioridade a essas pessoas, a sentar. Olha esta imagem. Tem uma senhora sentada e uma outra mais jovem com fone de ouvido. Essa é uma regrinha muito importante também, você sabia? Sempre que você utilizar seu celular para assistir um vídeo, ouvir uma música ou mesmo para atender a ligação, se tiver mais pessoas ao redor, é importante que você utilize o fone de ouvido. Assim você não vai atrapalhar quem estiver sentado ao seu lado. Essas regras de bom convívio também podem ser usadas dentro da sua casa com a sua família. Você pode dar uma ajudinha para a sua mãe, a carregar sacolas ou a organizar algumas mercadorias no seu armário. Enfim, você pode ajudar de várias maneiras. Na sua casa, quando você está brincando, ou mesmo se estiver na escola, é importante que você organize todo o seu material, todos os seus brinquedos. Essa regrinha favorece o ambiente, deixa ele harmonioso, limpo e bem organizado. Vamos observar essa imagem. Você acha essa atitude correta? As 2 crianças estão disputando um brinquedo. Não é correta, muito bem. Lembra que nós podemos utilizar as palavras mágicas, pedindo permissão para utilizar o brinquedo. Assim, não causaremos brigas. Não precisa causar brigas, é só você pedir permissão. E lá no parquinho, quando você vai? Será que lá você também deve obedecer algumas regrinhas? Sim, lá também. Afinal, no parquinho você vai ter contato com outras crianças. Elas vão estar brincando. Elas têm o mesmo direito que você. Devemos sempre esperar a sua vez para iniciar as brincadeiras. Essa regrinha é muito importante. Crianças, gostaram da nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje chegou ao fim. Para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças!